tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais esse estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 30, que se chama Vínculos Familiares. Essa história de família normalmente dá o que falar. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta tanto assim de ouvir certas questões, mas é o que Hamed nos trouxe hoje. Esse capítulo falando sobre família. Hoje nós vamos falar de família carnal, família espiritual, família resgate. Vamos falar de família doença, família aparências e um pouco mais sobre família. Convido a todos, como de costume, quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos, a fazer a nossa oração, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que colabora, dá sustentação e protege esse nosso trabalho, que possamos aqui refletir um pouco mais, buscar esse conhecimento, buscar esse aprendizado com Hamed. Graças a Deus que assim seja. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui. Hamed nos trouxe o seguinte, espera aí que eu me embananei aqui. Pronto, vamos lá. Vínculos familiares. Hamed nos diz: com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva dentro das bases da reencarnação. Aí eu vou começar falando aqui o que provavelmente a maior parte das pessoas já sabem, mas é sempre bom repetir. Até porque a gente não sabe quem está escutando aí do outro lado, tem gente que acabou de chegar agora, tem um conceito de família, outros têm um conceito mais alargado, mais restrito. Os conceitos básicos da doutrina espírita que ampliam um pouco esse entendimento de família espiritual e família carnal. Família carnal é essa que normalmente a gente conhece aqui, constituído de pai, mãe, irmão, tio, tia, sobrinho, avô, neto e por aí vai. Essa constituição familiar normal, digamos assim, que a gente conhece. Agora, a questão da família espiritual, isso se amplia muito. Por que se amplia muito? Porque nesse processo, encarnação pós encarnação, a gente vai realizando vínculos afetivos, vínculos familiares durante essas encarnações. E aí, quando nós voltamos para o plano espiritual, nós reencontramos muitas vezes esses familiares que conviveram conosco, e alguns deles retornam novamente, outros não. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que talvez a minha mãe ou o meu pai, das últimas 5 encarnações, não necessariamente é um familiar que está encarnado agora. Talvez ele possa estar no plano espiritual. E eu desencarnando vou ter de encontro com esse meu pai ou com essa minha mãe de 5 encarnações pregressas, que eu tenho um vínculo afetivo muito forte. Imagino eu, não sei. O que eu quero dizer com isso? A família espiritual é uma dimensão muito mais ampla do que essa família que a gente conhece aqui, somente nessa questão carnal, nessa questão que a gente está acostumado. Então amplia um pouco esse horizonte. Tem um outro conceito da família que é bom a gente lembrar sempre, que a doutrina espírita nos traz, que é a família que nos dá suporte e a família resgate. O que isso quer dizer? A família suporte normalmente é da seguinte maneira: nós viemos aqui espíritos necessitando provar e expiar, e para isso encarnamos. E temos sim, já no planejamento reencarnatório, elementos base que nos ajudam na estrutura, nos dão no auxílio, a sustentação, o suporte para conseguir vencer ou experienciar tudo aquilo que a gente necessita dentro dessa encarnação. E esses normalmente são espíritos afins, espíritos que já encarnam conosco de outras encarnações e que já vêm no mesmo seio familiar exatamente para nós darmos suporte a eles e eles nos darem suporte. Ponto. Mas também existe o aspecto do resgate,
Qual é o aspecto do resgate? É aquela treta que a gente arrumou, aquele barulho, aquela confusão, aquele inimigo, muitas vezes, lá do passado. E aí, por essa falta de amor, a espiritualidade dá um jeitinho, camarada, e nos coloca no mesmo seio familiar. Para quê? Para a gente aprender a amar, para a gente fazer as pazes. Temos aí o véu do esquecimento, que facilita muito esse processo de fazer as pazes. Porque se não fosse o véu do esquecimento, provavelmente a gente ainda continua brigado. Não é assim que nós somos, normalmente. Então esse processo de resgate também acontece no seio familiar. Por isso que muitas vezes a gente tem aquele familiar que a gente se dá muito, 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 muito bem, que é uma ligação muito forte, e eu não digo nem afetiva só de amor, mas é uma conexão mesmo. Nível espírito para espírito, aquela coisa que é difícil explicar até porque a gente está falando de sentimento, mas é muito forte. Você tem uma afinidade muito grande com aquele seu parente, com aquele seu familiar. Mas, por outro lado, você também tem um outro parente que você não consegue engolir. É intragável. Só de estar perto já dá um ranço. Sabe o ranço? O nível de ranço. Digamos que o nível de ranço é muito alto. E por que normalmente isso? Porque já tem história lá atrás. Então a família vem exatamente nesse processo para dar um suporte, às vezes para ser um resgate, mais de uma maneira, mais de outra, tão pouco interessa. O que interessa é que se está na família é porque tem que estar. O que faz parte do aprendizado, normalmente o nosso aprendizado começa dentro de casa, na família. A gente aprender a respeitar o próximo, a gente ter caridade, amar, a gente ter paciência, a gente conseguir ali de alguma forma dentro de casa se organizar nessa proposta de evolução. E depois que a gente consegue se organizar em casa, aí a gente pode pensar do lado de fora. Mas é importantíssimo a gente se harmonizar no aspecto familiar da melhor forma possível. Às vezes é impossível, Nelson. Eu briguei lá com o meu tio, com minha mãe, com meu padrinho, não consigo mais. Tá bom? Se não dá mais, o que você vai fazer? Você já tentou tudo? Já fez tudo que você poderia ter feito? Ok. Ainda não fez? Vai lá e tenta. Porque você não vai voltar de novo para ter oportunidade de novo de reencontrar. Para fazer amizade de novo, para unir de novo o que foi rompido, esse laço de afeto que deveria estar estabelecido de alguma forma se rompeu. Agora, depende. Às vezes a gente não consegue. Se não consegue, não dá mais para falar com fulano. Isso é muito caso a caso. Mas vamos lá, não dá mais para falar com fulano, a gente perdeu o contato, eu não gosto muito dele, ou ele ou ela me odeia e pronto. Rompeu, tem processo na justiça, ou tentativa de agressão, ou tentou me matar, não sei. Faz uma oração. Tenta vibrar positivamente. Em questão de sentimento, quando for fazer uma oração à noite, antes de dormir, especialmente pede por essa pessoa, tenta se conectar com ela que seja a nível espiritual. Se não dá aqui no plano encarnado, tenta vibracionalmente emitir amor, boas vibrações para essa pessoa. Eu sei que não é fácil, mas é possível e está na nossa mão. Família, importantíssimo, importantíssimo, é o que a gente vai falar hoje aqui, é o que Hamed vai nos falar. Vamos continuando aqui. Então esses são alguns conceitos, eu estou abrindo aqui de novo que fechou, alguns conceitos básicos que a doutrina traz. A maioria das pessoas já sabe disso, é sempre bom relembrar, mas tem muita gente que não sabe também, então eu quis aqui frisar só para a gente estar na mesma linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá. Hamed nos diz: assim vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros. Bloqueiam seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual para se ocuparem de cuidados improdutivos e aleatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia.
família, simbiose doentia, como é que ele fala aqui? Vivem neuroticamente. É o seguinte, vamos lá. A nossa caminhada enquanto espíritos reencarnantes é solitária. A nossa caminhada é individual. É nós com nós mesmos e mais ninguém. Porém, vamos relembrar o que eu acabei dizendo há pouco. O processo de família, às vezes a gente vem para dar base, da estrutura, dar alicerce suficiente para o outro. Não só nessa parte de criação, os pais ou educadores que ensinam os valores para os filhos, mas também no decorrer da vida, um ajudando o outro, dando suporte ao outro, fazendo companhia ao outro, caminhando a sua caminhada individual ao lado do outro. Então cada um tem o seu caminho, ok? Mas a gente caminha mais ou menos junto. Tudo bem. Só que aí começa a confusão, que eu acho que é o que a Hamed vem lembrar aqui pra gente, que essa confusão de papéis que as pessoas vivem, que às vezes parece uma salada de fruta, que é aquela bagunça que ninguém tem papel definido de nada, quando um vive a vida do outro. E às vezes a gente se sente no direito de viver a vida do outro. Normalmente, vou só dar alguns exemplos aqui, tá? Quando a mãe com o filho ou com a filha se mete no relacionamento, sabe? Vive esse relacionamento como se fosse ele ou como se fosse ela. Ou então aqueles avós que se metem na criação do netinho como se fossem os seus filhos. E tantas outras confusões de papéis que as pessoas acabam uma atropelando a outra. Todo mundo parece que vive num grande Big Brother, julgando, criticando, se metendo um bedelho na vida do outro, com um propósito de quê? Interrogação, como o Hamed fala aqui, bloqueiam seus direitos à própria vida, a liberdade de agir e de pensar no processo do desenvolvimento espiritual. Porque a gente acaba não progredindo, a gente acaba vivendo o do outro, o outro vive o nosso. E aí a gente esquece do nosso e ele esquece do dele. Então, em vez de a gente estar preocupado de viver a nossa caminhada, e claro, ter esse suporte ao lado, a família, e o nosso familiar também se preocupar com a caminhada dele, ele está preocupado com a minha caminhada, eu estou preocupado com a caminhada dele. E o meu tio com a minha avó com a outra, e o meu sobrinho, o meu filho, e aí acaba virando uma confusão, e a gente se perde e vive essa tal dessa simbiose doentia. Isso que eu quis ressaltar aqui da família doentia. Porque às vezes é assim, as pessoas vêm com aquele discurso, com aquela oratória que fala: eu quero muito ajudar o meu filho ou o meu irmão, e por causa disso que eu vou lá e me meto na vida dele, ou estou lá muito presente, muito ativo na vida daquela pessoa. Mas aí vem uma seguinte pergunta: será que a gente quer verdadeiramente ajudar esse irmão, ou esse filho, ou esse avô, avó, esse pai, esse parente, o que é que seja? Ou será que a gente quer mudar ele? Pergunto eu. Vou responder. Quando a gente fica corrigindo, controlando, reprimindo, isso não é ajudar. Você me desculpa, mas isso é quando a gente quer de alguma maneira mudar esse primo, irmão, tia, esse familiar, se metendo na vida dos outros. Porque é uma linha tênue, muito sensível, entre ajudar o próximo e se intrometer na vida do outro. E esses papéis são muito confusos às vezes. As pessoas não sabem diferenciar, acham que família é assim mesmo, porque é assim que eu aprendi e que todo mundo vive assim. Calma lá, calma lá. Hoje, você, com esse processo de consciência, com esse conteúdo, com esse tipo de reflexão que a gente está trazendo aqui, eu não, quem está trazendo é a Hamed, a gente pode elaborar melhor, se aprofundar melhor, ter um entendimento mais amplo, com a ajuda da doutrina espírita, por exemplo, e compreender esses papéis. E a família, não é que não seja importante, a família é sim muito importante, mas num processo de evolução de espíritos, nós indivíduos, a gente tem que se preocupar conosco.
e não viver a vida do outro. Não ficar metendo o bedelho na vida do outro o tempo inteiro. Ele está precisando de ajuda, esse meu parente, esse meu familiar? Sim, é claro que eu vou ajudar ele, eu vou tentar auxiliar ele da melhor maneira possível. Só que ele tem a sua individualidade, ele tem a sua liberdade, ele tem as suas convicções, ele tem a maneira dele de pensar, que às vezes é diferente da nossa. E aí vem um processo de aceitação, de respeito ao próximo, de compreender que por mais que eu queira o melhor para ele ou para ela, e ela não está entendendo muito bem, ou não consegue entender muito bem, ou eu não consigo explicar direito, tem que respeitar. Não dá para cruzar essa linha, esse limite, que às vezes esse limite nem está estabelecido, que as pessoas confundem muito e vivem na família parecendo que fosse um grupo único, mas não é um grupo único, são indivíduos pertencentes a um meio familiar, a esse círculo familiar. Então tenhamos atenção para a gente não cair nessa doença, como a médica fala aqui, nessa simbiose doentia, integrantes que vivem neuroticamente. Cuidado para a gente não viver assim na nossa vida, na nossa família, e que a nossa família possa ser muito produtiva para nós e para os outros integrantes também, porque o importante é estar todo mundo colaborando com todo mundo. Pelo menos acredito eu que essa é a teoria, né? Vamos lá? Vamos continuando então. Hamed nos diz: os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmo, abre aspas, se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim, fecha aspas. Não se trata de caridade, e sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos que junto viverem, entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem visando o bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa. Me sacrifico pelo outro. O que acontece aqui? É o amor doação e o amor troca. É o seguinte. Como é que é? Já vou pedindo desculpa, tá, gente? Desculpa, não sou eu, é o Hamed, tá? Estou fazendo uma análise aqui. De novo, esse livro não é para julgar, não é para criticar, não é para tacar pedra em ninguém. É para a gente fazer uma reflexão da nossa vida, dos nossos relacionamentos com o próximo. E, por exemplo, nesse capítulo, o nosso relacionamento familiar e a gente se entender nesse processo, como a gente age e como a gente deveria agir frente aos ensinamentos de Jesus. É sempre essa base, o destino final é sempre esse, tá? Só para relembrar aqui, para não ficar confuso, que às vezes a gente fala algumas coisas que podem parecer muito duras e bate muito forte, e o pessoal cria logo ranço. E acho que a ideia não é essa, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, como é que é a reflexão normalmente? É assim, eu amo. Então, porque eu amo, eu dou. Eu dou para esse filho, para esse parente. Vamos colocar assim, não o filho é o parente. Tá bom. Mas também eu quero de volta. E aí vem a reflexão mais profunda desse amor, caridade, quando amar, esse nível de profundidade ou caridade, não é esperar nada em troca. Não é uma troca, não é um escambo. É o amor doação. Quando você doa algo, você dá e ponto. Você não espera nenhum retorno. Resumindo essa história, se você com seu filho dá e espera algum tipo de retorno, seja ele qual for, pense nisso. Se no seu relacionamento com seus pais, com seu irmão, com a sua avó, com seu tio, você está doando de si, o seu tempo, a sua energia, o seu comprometimento, você está ajudando, você está colaborando, está participativo, mas você espera algo em troca, pense nisso. Pense na proposta de Jesus, nesse amor mais amplo que ele veio nos ensinar. E se ele veio nos ensinar é porque é possível, apesar do que às vezes é meio distante da nossa realidade, que se resume em uma frase:
Jesus é o amante não amado. Vou repetir. Jesus, o amante não amado. Ele amou, ele doou, ele se relaciona com o próximo, seja ele quem for, e não espera nada em troca. Ponto. Essa é a mensagem. Uma reflexão agora em cima disso. O que acontece muitas vezes nos nossos relacionamentos familiares é sempre um jogo de toma cá dá lá. É a história da cestinha dos ovos. Ah, não, porque eu estou dando mais ovos na minha cestinha. Calma. Vamos tentar entender isso mais profundamente. Vamos tentar reflexionar em cima dessas questões de como nós nos relacionamos com os nossos familiares nesse aspecto de eu estou amando doando ou eu estou amando porque é conveniente, porque eu vou receber qualquer coisa em troca, ou porque eu estou investindo hoje porque eu sei que amanhã lá eu vou recuperar. Será que eu estou amando meu filho, criando ele, dando tudo de melhor, porque de repente daqui a 30, 40, 50 anos ele vai segurar a minha onda lá e vai estar no meu lado quando estiver idoso, mais velho e necessitado? Não sei. Esse é um pensamento normal. Eu não estou aqui para criticar, para julgar. Mas de alguma forma, se a intenção é essa, praticamente você está quase um plano de uma previdência. Né? A gente está botando uma moedinha hoje no cofrinho para lá na frente a gente abrir o cofrinho e receber tudo em troca aquilo que a gente doou? Interrogação. Não sei. Se vive certos conceitos de relacionamento normais dentro de uma sociedade, isso é discutido amplamente em livros, tá? Vamos sair daqui de doutrina espírita. Nesse intercâmbio, dentro da psicologia, como é que é esse relacionamento, como se fosse supernatural. E é normal, ok? Essa troca, esse intercâmbio, uma conceituação padrão, básica, que as pessoas acreditam que é por aí mesmo, ok. Mas, ponto final. Agora, a proposta de Jesus, na minha interpretação, vem num outro nível. É o que Hamed está falando aqui. É o amor troca? É o amor intercâmbio? É toma cada lá? Ou é um outro nível de doação? Interrogação. Repito o que eu falei no início e sempre repito a mesma coisa. A proposta de Jesus é viável. O que acontece é que às vezes a gente está tão distante, está tão longe, e aquilo parece quase que uma utopia. Parece que é impossível. Não, isso aí, eu vou ter que encarnar mais 2 milhões de vezes ainda. 2 milhões de vezes ainda para conseguir. Se a gente está encarnado aqui no planeta Terra, e ele veio nesse planeta Terra aqui, fez parte da constelação, da criação, enfim, isso é outra história. Mas se ele encarnou aqui com essa proposta, com esse modelo, é porque isso é possível. Agora, cabe a nós fazermos o esforço de buscar compreender e principalmente de experienciar, de colocar na prática esses ensinamentos. Repito, a proposta do amor de Jesus é o amante não amado. Ponto. Ponto. O resto é questão nossa. Vamos lá? Vamos continuando. Hamed nos diz: desculpa, gente, eu não quero ser duro, tá? Porque quando fala essas coisas, o pessoal já, eu me senti tão mal, o Nelson falou um negócio agora, poxa, caramba. A ideia não é essa. A ideia não é essa. A ideia é a gente tentar entender, compreender e se aprofundar, tá bom? Vamos lá. Hamed nos diz: encontramos também outras famílias que não se formaram por afeições sinceras. Fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São chamadas de alpinistas sociais. Procuram formar o lar afeiçoadas a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam ao seu bel prazer como chique. Vestem-se à imagem dos outros, compram carros, móveis, gostos e comidas, negam a cada membro de forma nociva a verdadeira vocação.
tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com as suas reais motivações. É aquela velha história do jogo do faz de conta, é a velha história do viver para fora, porque eu tenho que mostrar para o mundo ou para a sociedade que a minha família é feliz. O que os outros vão pensar, sabe? Quero que os outros pensem o melhor. A minha família, sim, a família exemplo, a família modelo, naquele padrão, né, que eu escolhi como modelo e guia. Qual é o modelo da família? Normalmente é aquele casal famoso. Pensa aí num casal famoso. Qual que é? Aquele da revista. Hoje em dia nem mais da revista. A revista está ficando fora de moda. Aquele lá do Instagram ou do Facebook, ou que está nas mídias mais importantes, aí no jornal online, quer que seja, que está no hashtag, que tem lá alguns filhos, os filhos são lindos, que tem aquela casa bonita, que tem um relacionamento supostamente muito bom, tudo é uma maravilha, tudo corre com perfeição. E a gente vive nesse modo exterior para fora, como se isso fosse a virtude, digo virtude como se fosse o exemplo a ser seguido de uma família feliz e contente. Aquela família que tem a casa bonita e o cachorro correndo, aquela propaganda da Doriana, que hoje em dia nem sei mais se tem Doriana, tem ainda, não sei se tem essa propaganda ainda. A família feliz, de manhã cedo, 6 horas da manhã, as crianças sorrindo no café da manhã, sabe? Ei, que coisa boa. A gente acredita e vive muitas vezes achando que isso é uma família feliz, que, como um filme, quem vive naquele filme, alguns personagens, a gente quer viver como se a nossa vida fosse um filme. Como eu digo muito, acreditando que a vida é a Disneylândia, que tudo é lindo, tudo é bonito e que não tem problema nenhum. E a gente projeta essa imagem para fora e quase que soterra exatamente os valores mais importantes. Porque quando a gente lá em casa vai olhar e ver que não está tudo perfeito, que nós sim temos conflitos, tirando essa superficialidade que o bicho pega, que às vezes o pau quebra, que a tampa da chaleira esquenta, o que é que seja, a panela de pressão, aí a gente vê que o buraco é mais embaixo, que a gente não vive nesse mundo de ilusão, que independente do outro, da sociedade, do mundo, acreditar que nós somos a família perfeita, linda, maravilhosa ou não, na verdade, vou dizer para vocês, isso pouco interessa, ou deveria pouco interessar. Porque o mais importante é o que? Essa harmonia, essa comunhão de espíritos encarnados no mesmo seio familiar para conviver da melhor maneira possível. Porque pode ser um processo de resgate, pode ser um processo, pode ser um desacordo normal, pode ser na caminhada os conflitos que existem naturalmente, porque nós temos conflitos internos e o próximo também tem conflito interno, então é conflito com conflito. O que vai dar? Vai dar conflito. Conflito mais conflito é igual a um conflito ou a 2 conflitos. Faz parte, é normal. Então, atenção para a gente não viver nesse mundo mágico de Oz, nessa superficialidade, nessa Disneylândia da família, para viver acreditando que família feliz é viver nesse comercial de Doriana. Eu acho que essa é a chamada de Hamed aqui. E mais uma vez, vamos buscar nos identificar nessas distinções dentro de família, entender a verdadeira importância, o que deveríamos dar mais valor. Vamos lá para a gente fechar agora. Hamed nos diz: há ainda outras agremiações familiares, denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. Aí eu chamo isso aqui de a família conveniência,
que é também um processo de troca, mas um processo de troca no sentido de que o que liga normalmente esse casal inicialmente que vai constituir essa família. Normalmente o que Hamed está falando aqui é o lado exterior e não o lado interior. Que posição que aquele fulano, aquela fulana tem na sociedade? O que ele tem para me dar? O que eu tenho para dar para ele? É dinheiro? É status? É uma questão profissional? Social? O que nos liga? É afinidade? É o amor? É uma comunhão de ideias? Um projeto de, poxa, bati com essa pessoa, quero estar junto com ela? Ou, poxa, aquilo que ela representa, aquilo que ela tem para daqui a 1, 2, 3, 5 anos me colocar num outro status profissionalmente, para eu alcançar aquela capa de revista que ele já está lá, ou ela já está lá, para eu conseguir aquele reconhecimento, para eu conseguir aquele dinheiro, para eu conseguir aquela. Eis a questão. Isso então é super normal. Super normal. Volto a repetir, a ideia aqui não é ficar criticando, julgando e apontando o dedo para ninguém. Porque é normal, quando a gente faz um estudo como esse, a gente fica pensando, eu sei daquela fulana e daquele fulano. É bem isso aí. Eles são assim. A ideia não é essa. Cada um com seu barato. Que eles ou elas se preocupem com a vida delas. Vamos nos preocupar com a nossa vida. A ideia aqui é fazer uma leitura geral e, repito, a gente buscar se identificar e entender como é a nossa família, como é o relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa. Será que é isso que a gente quer de verdade ou não é isso que a gente quer? Os laços de família, sejam carnais ou espirituais, o laço de família real, vamos dizer assim. Não vou dizer real, mas o que eu acredito, eu acho que Hamed está trazendo aqui também, que deveria ser mais profundo a nível dessa ligação, dessa harmonia, é o que? É o sentimento. É o sentimento que nos liga. É o amor, é o respeito, a fidelidade, a dedicação. É isso que mantém uma família, seja aqui no plano encarnado, ou seja no plano espiritual. É o que nos liga verdadeiramente. Porque todo esse resto, toda essa troca que a gente estabelece nesses nossos relacionamentos, muitas vezes, ou porque vivendo para fora, ou porque eu quero uma projeção social, porque eu quero dinheiro, ou pelo que quer que seja de tudo que a gente falou, isso tudo acaba. Isso tudo acaba. Um dia, não só nós, todos os nossos familiares aqui encarnados vão desencarnar, vamos morrer. E aí? E do lado de lá? O que a gente leva? A gente leva aqueles que nós temos um sentimento verdadeiro. Por isso que é tão importante, por isso que a gente já vem com sentimentos muito fortes por outros espíritos encarnando nessa família hoje. Sentimentos positivos e sentimentos negativos também. Porque de alguma forma, se o sentimento negativo existiu lá atrás, isso vai nos ligar hoje aqui para transformar esse sentimento negativo em positivo. E se a gente tem um sentimento muito positivo por esse espírito lá atrás, vai nos ligar também e a gente vai encarnar junto. E é assim que acontece. E essa é a grande graça do aspecto familiar, que eu vou relembrar o que eu falei no início, que é muito importante, se não um dos mais importantes, desse planejamento reencarnatório, de toda essa organização familiar que vai nos dar estrutura, mais, menos, melhor, pior, a nível de educação, a nível de parceria, a nível de sustentação, a nível de apoio, a nível de ombro, às vezes, a nível de ombro amigo, ombro familiar, de braço forte, alguém que vai nos ajudar, às vezes em um momento mais difícil, a nos alavancar de um buraco que a gente se mete, alguém que vai nos colaborar nesse processo educacional. Educacional não estou falando só de escola, educacional estou falando de valores, de moral, enfim. Família, eu acredito que veio e é para ser assim, tá bom? Pessoal, hoje palavra-chave é família. Quem assistiu até o final, eu peço, por favor, escreve para mim, família, aí na Facebook, YouTube, Instagram,
que eu quero acompanhar, quero saber quem está compartilhando comigo esse estudo, tá bom? Eu agradeço a todos mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e até semana que vem. Eu vou fazer agora a oração, quem quiser comigo, eu convido a fecharem os olhos, agradecendo ao Mestre Jesus, nosso amigo, mestre e guia, a Deus Pai, primeiramente, a toda a espiritualidade de luz, a Hamed, a todos aqueles que, afins, querem aprender conosco. E agradecemos desde já, obrigado Senhor, por estarmos aqui aprendendo com os teus ensinamentos através de Hamed e que possamos continuar caminhando em direção ao caminho que tu trilhaste para nós. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.